Graça e paz. Queria ler um texto com os irmãos que está aqui em 1 Coríntios 15, o versículo 21 e o 22. Fala assim: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ou seja, ele está dizendo aqui que o pecado ele entrou no mundo através de um homem, Adão. E muitas vezes, né, eu já vi tantas pessoas falando assim: nossa, a Eva, o dia que eu pegar a Eva é a culpada, né, de tudo que aconteceu, né, do pecado e tal. Mas aí nós vamos ler alguns textos aqui que vai mostrar. Eu quero primeiro caminhar com vocês aqui em Gênesis para nós entendermos que essa ordem, ela foi dada, não foi para Eva, essa ordem ela foi dada para Adão. Vamos ler aqui em Gênesis 2, o versículo 16 e o 17. Fala assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Então aqui foi no princípio. Deus ainda não havia criado a mulher e ele deu essa ordem para Adão. Ele deu essa ordem para o homem. E o homem é o quê? O homem é o sacerdote do lar, o homem é o provedor, o homem é o protetor. Nós temos que entender o papel do homem. Que nós temos que entender que a mulher ela foi criada como auxiliadora, ajudadora, mas que Deus deu uma missão para o homem. E aí a palavra, né, fala que a mulher ela tem que ser submissa ao marido. Essa submissão é uma submissão, vem da palavra missão. Então Deus deu uma missão para o homem e a mulher teria que ajudar o homem na missão dele. É uma submissão, é uma missão de ajuda ao homem a cumprir a sua missão. Isso é submissão. Submissão não é estar debaixo, é ser capacho, não é nada disso. Às vezes as pessoas entendem, né, totalmente diferente essa palavra submissão. Então Deus primeiro fez Adão. E Deus então fala para Adão, dá para Adão essa ordem: olha, Adão, você pode comer de tudo. Tudo que está aí no meio do jardim você pode comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí fala, né, que Adão, então, ele dá nome a todos os animais, aqui no versículo 20. E depois fala que Adão foi vendo, né, os animais, cada um tinha, né, o seu par. Cada um tinha, né, a sua... um que completava o outro, mas ele estava só. Então Deus pegou... fez, né, até mesmo, eu sei que Deus ele já tinha um plano de fazer a mulher. E ele não criou, por que ele não criou a mulher junto com o homem? Por que ele já não criou um casal, como, né, os animais? Porque Deus, ele queria que o homem ele sentisse a necessidade da esposa. Ele queria que o homem entendesse que ele valorizasse, né, a hora que a esposa chegasse. Ele desse aquele valor. Nossa, eu estava sentindo tanta falta. E agora eu tenho, né, uma pessoa que me completa. Essa é a vontade de Deus. Quando Deus ele junta homem e mulher, é que o homem, né, ele cumpre o seu papel e a mulher também cumpra o seu papel. Só que hoje os papéis estão trocados, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas aí Adão recebe essa ordem. E aí, o que aconteceu? Quando a mulher peca, a mulher come da árvore, o que acontece? Ela não percebe nada, ela nem percebe que ela estava nua. Aí, depois que Adão come, olha aqui no 3, Gênesis 3, o verso 6 e 7, fala: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Será que esse momento não era o momento dele dizer para ela assim: olha, Deus me deu uma ordem, eu não posso comer. Você comeu, mas eu não posso. Deus deu uma ordem. E nem você não deveria ter comido, porque eu deveria ter transferido essa ordem para você. Né? E nós sabemos que a mulher, quando a serpente pergunta para ela:
Ah, vocês não podem comer dessa árvore. Ela fala assim, nós não podemos comer e nem tocar. Deus não tinha falado nem tocar. Então, houve uma distorção ali na palavra dela. Não sei o que foi, como que Adão passou essa ordem para ela. Porque o Adão agora era o sacerdote, era o protetor, era o provedor, era aquele que tinha que estar zelando pelo cuidado da mulher. Assim como no princípio Deus fez dessa forma. No princípio nós vamos ver que Deus ele cobra, né, da autoridade. Deus não cobra da mulher, ele vai cobrar de Adão. E aí ele fala assim, depois que ele comeu, no verso 6, né, ela já tinha comido, aí ela deu o marido. Então, ao verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então, eles só perceberam que estava nu quando Adão comeu. Eva comeu e não aconteceu nada. Ela não percebeu nada. Só que quando ela deu para Adão e Adão comeu, aí eles perceberam. Por quê? Porque a ordem, ela estava sobre a vida de Adão. Isso nós temos que entender. Porque Deus, ele é um Deus que respeita a hierarquia. Existe toda uma hierarquia nos céus. Existe toda uma hierarquia na terra. Porque toda lei da terra, ela tem como base a lei de Deus. Se você vê, né, nos tribunais, tem até uma Bíblia, coloca-se ali a mão, quando a pessoa ela vai fazer direito, eu não sei hoje, mas eu já conversei com o advogado, que eles estudam o livro de Deuteronômio, aonde ali Moisés ele repete, né, todas as leis que Deus havia dado para o povo obedecer. Então nós entendemos que se hoje você tem uma folga no sábado ou no domingo, folga um dia, é porque Deus descansou, Deus deu um dia de descanso. Então nós temos que entender isso. E existe uma revelação ainda mais profunda, que Deus fez a terra em 6 dias. 6 dias ele concluiu tudo, ele criou o homem, a mulher, ele criou os animais, ele colocou toda a terra em ordem. Então foi 6, no 7º ele descansou. Então nós temos que entender que nós já vamos chegar a 6.000 anos. E o 7º vai ser um ano de descanso para Deus. Por quê? Porque vai ser o reino milenar de Cristo. Né? Cristo vai ser 1.000 anos de paz na terra. E nós já estamos próximo desses chegar a esses 7.000 anos. Por quê? Porque a Bíblia de Abraão, quer dizer, de Adão a Abraão passou 2.000 anos, de Abraão a Jesus mais 2.000 anos, e de Jesus até nós mais 2.000 anos. Então nós sabemos que Jesus ele está às portas. Pode ter alguma diferença aí nessa questão de data, porque houve mudanças em calendário. Então a gente não sabe exatamente falar com 100% de certeza se Jesus nasceu no ano 0 ou se Jesus nasceu no ano 4. Então há essa diferença, mas nós estamos, se não chegamos, estamos chegando no ano 6.000. E o ano 7.000, né, que é o 7º dia. Porque para Deus um dia é como 1.000 anos e 1.000 anos como um dia, o 7º dia é o dia do descanso. E aí, como que está a sua vida? Né? Será que nós estamos em obediência total a Deus? Ou será que nós estamos como Adão? Que não obedeceu, que não protegeu a sua mulher, que não era a hora dele corrigi-la, né? Dele falar para ela, olha, isso não podia ter sido feito. Era momento também, né, de que eles buscassem a Deus. O que acontece? Às vezes nós pecamos e fazemos isso aqui, cosemos folhas de figueira para tapar o nosso pecado. Pecado só tem uma solução: confissão. Aquele que se arrepende e deixa alcançará a misericórdia. É o que a palavra diz. Então tem que haver arrependimento, tem que haver confissão. Aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então nós sabemos que nós temos um Deus misericordioso que nos perdoa. Mas nós precisa haver o que? Arrependimento. E aqui não houve arrependimento, não houve pedido de perdão. O que houve aqui foi o homem tentando resolver o seu problema pela sua própria força. Então ele foi lá e colheu folha de figueira para tapar a sua nudez. E aí quando Deus chega para o homem, ele não chama por Eva. Ele chega aqui na Bíblia, ele chama por Adão. Ele chama por Adão. E olha para você ver o verso 9. Nós estamos lendo Gênesis 3, tá? O 9 fala assim:
E chamou o Senhor Deus a Adão e lhe disse: onde estás? Ele gritou pelo nome de Adão, Eva? Não, ele gritou o nome de Adão, porque era para Adão que ele havia passado a ordem. Ele chama Adão, porque Deus ele vai sempre tratar com a liderança. Com a liderança. E eu fico assim muito preocupada com esses homens que saíram fora, né, do seu propósito como sacerdote do lar, né, que parou, que não quer mais assumir o seu papel de pai de família, que simplesmente deixam as mulheres aí, né? A mulher hoje está tão cansada, tão sobrecarregada, tão estressada, com tantos problemas emocionais. Por quê? Porque também pegou cargo que não era dela. Pegou, sabe? A palavra de Deus fala que o jugo de Deus é leve, é suave, né? Seu jugo é suave e seu fardo é leve. Mas nós vamos pegando coisas que não nos pertencem. Papel que era do homem, e o homem vai se negando a fazer, e nós vamos assumindo, quando vemos, nós estamos doentes. Nós estamos sobrecarregados e cansados. E aí quando nós ficamos assim, nós sabemos que nós saímos fora, porque o jugo de Deus é leve. O fardo de Deus é leve, o jugo dele é suave. Então se você está pesado, você pode perguntar para Deus: Deus, o que eu estou carregando que não é meu? Não foi o Senhor que colocou nas minhas costas. Quem colocou fui eu mesmo. Fui eu mesmo. Ocupando, né, tomando lugar que não é meu. E aí Deus chega para Adão e pergunta: Adão, onde você estava? Aí Adão fala assim, no verso 10, e ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. A primeira coisa que o homem faz quando ele peca é tentar se esconder de Deus, né? Como que nós vamos esconder de Deus, gente? Tem jeito de esconder de Deus? Tem como se esconder de Deus? E eu tive o quê? O primeiro sentimento que eu me teve, medo. Medo. O pecado, né, ele traz consequências, ele traz situações que nós muitas vezes vamos ficar com medo mesmo, mas nós precisamos o quê? Não nos esconder de Deus. Chegar para Deus e dizer: Deus, olha, eu falhei. Deus conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó, Ele sabe que nós erramos mesmo. Deus sabe. Deus sabe. Você acha que Deus não sabia como ia pecar? Você acha que Deus não sabia que ele estava lá escondido? Mas Deus deu uma oportunidade para ele confessar o pecado. Ele perguntou para ele: onde você estava? Então Deus ele vai fazer perguntas, sabe? Não porque ele não saiba, mas porque ele quer ouvir a nossa confissão. Ele quer ouvir aquilo que nós precisamos falar. Ele precisa ouvir a nossa confissão. E aí, continuando a conversa aqui, o verso 11. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Era a hora dele dizer: eu comi. E eu não protegi a Eva. A Eva também comeu. Ela comeu, ela me deu. Por quê? Porque eu também falhei. Mas não, nós comemos, nós falhamos. Assumi o pecado, assumi o erro. Deus sabe, Deus conhece. Para que eu vou ficar enganando? Quem que eu estou enganando? A mim mesmo? O pastor da igreja? Os irmãos? A família? Irmãos, para quê? Se Deus está vendo tudo, para que eu vou tentar esconder? Colocar máscara? Para quê? Fazer folha de figueira? Só Deus tem a solução. E aí, olha a resposta de Adão. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Olha para você ver. Ele se isentou da responsabilidade. Agora ele joga a responsabilidade sobre Eva e sobre o próprio Deus. Ele diz: a mulher que o Senhor me deu, ou seja, a culpa é do Senhor. O Senhor me deu essa mulher e agora, olha para você ver, ela fez eu pecar. Ela me fez pecar. Irmãos, ninguém faz ninguém pecar, não. Nós pecamos porque nós queremos. Nós pecamos, sabe? Porque a nossa natureza, essa natureza pecaminosa, ela gosta de pecar. Mas nós temos, existe um fruto do Espírito que chama domínio próprio. E nós precisamos dominar a nossa carne, nós precisamos dominar a nossa língua. E aí, o verso 13, ele pergunta para a mulher, né? E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. A mulher foi mais verdadeira ainda do que o homem. Né? E o homem ainda tentou julgar a culpa
né, em Deus. Ela falou, a serpente me enganou e eu comi. Ela também podia ter dito, olha, eu comi. Eu caí na tentação. Eu olhei para a árvore, eu achei a árvore boa, bonita, para dar entendimento. Eu quis ser igual a Deus, né? Porque aqui a proposta não era simplesmente o pecado. É, nossa, se você comer, você vai ser igual a Deus, conhecedora do bem e do mal. E naquela época, naquele momento, ela conhecia só o bem. E aí ela passou a conhecer o mal, né? Foi expulsa do jardim, começou a ter filhos com dores, tanta coisa ruim veio sobre o mundo, né? E ela passou a conhecer o mal, mas conhecia só o bem até aquela hora. Mas abriu a porta para o mal entrar, porque o diabo, ele não obrigou ela a comer, ele sugeriu, né? Ser tentado não é pecado, irmão. O pecado é cair na tentação. Ser tentado, todos nós vamos ser tentados. Jesus foi tentado. Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Ou seja, ele foi tentado. E nós vamos ser tentados. O problema não é ser tentado, o problema é cair na tentação. Então Eva foi tentada e ela caiu na tentação. E aí nós sabemos que, mas Deus, ele cobra, né? Ele traz uma palavra de maldição sobre a vida da Eva, sobre a serpente. A serpente também é um animal que não, né, irracional, mas Satanás, né, ali não foi a serpente que falou, foi o diabo que falou. O diabo é um espírito, ele pode assumir formas, ele assumiu a forma de uma serpente e falou, né? Tanto que na Bíblia, se você ler em Apocalipse, chama o diabo de antiga serpente. Então ele era a serpente ali. Ali não é simplesmente um animal, mas o animal aqui, ele também recebe uma maldição de rastejar, né, e comer o pó da terra. Segundo, né, ele não rastejava, a serpente não rastejava, foi uma maldição. A serpente, né, já dissecaram a serpente, viu que ela tem patinhas, né, atrofiadas dentro dela, como se fosse um jacaré, uma coisa assim, que tivesse patas, né? Diz que ela era muito bonita, a serpente. E aí, claro que Deus, ele é justo. Se ela recebeu uma maldição, é porque ela teve algum tipo de participação, que só Jesus pode nos dizer que tipo de participação foi esse da serpente. Porque não foi o animal, aquilo foi o diabo que assumiu aquela forma daquele animal e falou ali na boca, né, daquela serpente. E aí, o que acontece? Quando nós chegamos no 3,17, olha o que fala. Deus falando com Adão. E Deus disse a Adão, porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Não está falando que a terra era maldita por causa da Eva. Está falando que a terra era maldita por causa de Adão. Porque é ele que tinha a responsabilidade. Era sobre ele que Deus, era para ele que Deus deu a ordem. E aí ele fala, maldita é a terra por causa de ti. Com dores comerá dela. Maldita será a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Ou seja, a terra se torna maldita por causa de Adão. Por isso que a Bíblia fala, por um homem entrou o pecado no mundo. E por um homem, né, veio a salvação também, que é Jesus Cristo. E eu quero terminar esse vídeo perguntando para você, para quem você tem dado ouvido? Deus aqui está dizendo, olha, para Adão, porquanto deste ouvido a voz de tua mulher? Você tem dado ouvido à voz de Deus? Ou a voz, né? A voz da sua própria vontade, do seu próprio querer? A voz das outras pessoas? Quem que você tem dado ouvido? A voz de quem? A voz de quem? E às vezes a gente fala assim, a Eva é a culpada. A Eva foi a mais fraca, né? Mas se nós olharmos, Adão foi fraco também. E muito fraco. Porque até o momento em que ela comeu, nada havia acontecido. Mas quando ele come, o pecado ali foi consumado totalmente. Então, que nós possamos entender que Deus, ele vai ter um tete-a-tete com cada um de nós, como ele teve um tete-a-tete com Eva e com Adão. Ele teve um tete-a-tete, ele perguntou por quê. E quando ele nos pergunta por que você fez isso, não é porque ele não sabe, é porque ele quer ouvir a nossa confissão. Ele quer ouvir aquilo que nós fizemos e que não deveríamos ter feito. Então, que nós possamos dar ouvido à voz de Deus, e não à voz do mundo, e não à voz do pecado,
e não a voz da nossa carne, mas aquilo que Deus ele tem para falar conosco, ele tem falado conosco através da tua palavra, e não sermos apenas ouvintes, mas praticantes. Nós precisamos ouvir e praticar. Amém? Que Deus continue abençoando sua vida. Até um próximo vídeo, em nome de Jesus.